Olá, pessoal. Nossa receita hoje é uma receita fácil, mas é uma receita assim maravilhosa, digna de confeitaria. Quem vê ela finalizada, Deus abençoe que eu consiga finalizar ela bem finalizada, né? Porque eu tô mandando essa receita pra Thaís. Thaís, um beijo. Hoje era pra estar todo mundo junto, porque hoje, dia 28, se eu não me engano, que a gente tá meio desnorteada, né? Nessa quarentena, a gente tá perdendo o rumo, mas hoje era pra estar todo mundo junto, né? E nós não estamos por conta dessa nossa quarentena. Nossas festas foram canceladas e a gente tá meio afastado. Então, tô lembrando da Thaís, porque, Thaís, eu te ensinei a fazer esse bolo, e esse bolo eu falei pra você, Thaís, você vai no mercado, compra tudo industrializado e faz um bolo maravilhoso que a turma vai pensar que você é uma das confeiteiras mais top. E você teve problema, por conta da calda, né? Então, assim, é um bolo que não tem erro. Eu pensei que não tinha erro, né? Porque a gente que é acostumado a fazer, a gente esquece dos detalhes, né? E como diz, o inimigo mora nos detalhes, né? Então eu vou começar do começo, vou contar todos os detalhes em primeira mão, tá? Pra gente não ter problema. Pra Thaís também não ter problema. Então, assim, eu uso açúcar demerara sempre em casa, né? Mas pode ser qualquer tipo de açúcar. Açúcar demerara, o que acontece? Ele só é bem difícil de diluir, né? Então tem algumas receitas que ele vai dar BO. Então, você pensa que todo lugar que pede açúcar é sempre açúcar refinado. Todo lugar que eles pedem açúcar é açúcar refinado. Como eu já conheço, como eu já tenho uma experiência a mais, eu vou usar o demerara mesmo, mas em casa vocês podem usar o açúcar refinado que fica mais fácil para diluir, tá bom? Vocês podem usar o comum. Eu tô usando o demerara, porque sempre eu tenho só essa em casa, tá? Calda de açúcar, gente, a gente sempre usa 1/2 de água, né? O que eu fiz? Como a gente vai fazer um bolo de abacaxi, eu coloquei um pouquinho da calda do abacaxi que eu abri, tá? Eu vou usar uma parte de calda de abacaxi, uma parte de água. Então vamos lá pra gente mostrar os ingredientes. A gente vai usar uma lata de abacaxi em calda. A gente vai usar uma lata de ameixa ou cereja, que é para preencher esse buraquinho aqui. Na hora que eu for montar, vocês vão ver o porquê. Um saquinho de bolo de abacaxi, tá? Foi difícil eu achar esse bolo aqui, tanto que eu comprei um de laranja, porque eu não tava achando bolo de abacaxi. Não sei se é por conta da crise, né? Eu nunca compro porque eu sempre faço bolo tradicional, mas para fazer essa receita, como a gente usa sempre, né? Aí aqui os ingredientes que é a manteiga e os 3 ovos, né? E aqui o meu desmoldante, que eu falei pra vocês que eu sempre uso pra untar qualquer tipo de forma, pra fazer pão, bolo, pudim. No dia que eu for fazer um pudim também, eu vou mostrar pra vocês como que eu unto a minha forma de pudim, pra gente não ter problema, pro pudim não quebrar, tá? Isso aí é outra receita. E hoje eu vou, depois com o passar da receita, eu vou mostrar pra vocês como que é. O desmoldante é o que eu sempre falo pra vocês. É aquele spray que eles vendem caríssimo, né? Nas casas de bolo. O que é feito o desmoldante? Partes iguais de farinha de trigo, óleo e manteiga. Vocês misturam bem, coloca no potinho e guarda dentro da geladeira. Depois vocês espalham na forma. Gente, não tem bolo que agarra. Não tem bolo que agarra, tá? Ele desmolda mesmo, o bolo sai facinho, tá? Vocês podem pode usar para tudo. Bolos, tortas, pães, para tudo, tá? Forma não gruda de jeito nenhum, tá bom? Aí não precisa ter aquele problema de untar, passar manteiga, passar óleo, passar farinha. Muito mais prático. Vocês passam com um pincelzinho, tá? Muito mais prático para usar.
já fica pronto na geladeira, tá bom? E muito mais barato também do que o desmoldante, tá? Então vamos lá com a calda. Primeiro a gente vai colocar a calda, a gente vai derreter um pouco o açúcar demerara. O meu vai demorar um pouquinho para derreter, vamos levar no fogo. E aí depois, quando o açúcar já tiver derretido, a gente joga a água, né? Eu vou jogar uma parte de abacaxi, uma parte da calda do abacaxi, uma parte de água. E aí a gente não mexe. Calda de açúcar a gente não mexe. A gente deixa ela ferver para ela não açucarar, tá bom? Aqui o bolo de caixinha, basicão, né? Acho que todo mundo já sabe, os 3 ovos, as 3 colheres de margarina, 1/4 de xícara de leite que eu vou acrescentando aos poucos e bater na batedeira, né? O batedor, todo mundo sabe que é o batedor airado, né? Porque a gente quer airar a massa, né? Então toda massa que você quer airar, que você quer acrescentar leveza, você bate com esse batedor, né? Então vocês já sabem, é basicão, né? Então vamos bater a nossa massa, né? E a calda tá fervendo, vou mostrar pra vocês. Aqui a nossa calda fervendo. Ver se já dá pra tirar a colher. Ela ainda tá meio resistente. Aí eu não mexo na calda para ela não açucarar em volta. Deixo ela fervendo sempre, né? Sem mexer, tá bom? E aí vamos bater a massa. Quando a calda começar a fazer essas bolhas maiores, aí vocês começam a prestar atenção nela. Que aí ela começa a fazer o fio dela, que aí o fio começa a engrossar. Vocês sabem que quanto mais devagar essa gotinha cair, aí a calda vai ficando pronta. Você viu que ela tá caindo muito rápido ainda. Ainda não tá num ponto ideal. Tá vendo? Ó. Tá caindo muito rápido. Ó. Então ela não tá formando aquele fio legal ainda. E as bolhas ainda não tá muito grande. Tá bom? Então ela ainda não tá numa calda legal ainda. Quando a calda começar a fazer essas bolhas maiores, é que vocês têm que começar a prestar atenção nela. Tá? Ó, a calda já tá pronta, tá? O fio tá espesso, ó. Tá vendo que ela tá demorando mais? E eu não quero uma calda também tão grossa, igual a de pudim. Eu quero ela uma calda mais com cor, com brilho, né? Pra enfeitar a nossa sobremesa. Eu quero ela uma calda mais ralinha mesmo, tá bom? Então assim, eu vou esfriar essa calda e aí a gente vai montar o nosso bolo, tá bom? Nosso bolo de confeitaria. A minha farinha de trigo tá branquinha assim, porque eu tenho uma cliente que ela me trouxe uma farinha de trigo. Vocês sabem que a gente trabalha com mão de obra, né? A cliente vem, traz as coisas e eu preparo, né? E ela me trouxe uma farinha de trigo própria para fazer pastel. E ela é uma farinha de trigo que toda a preparação feita com ela fica branquinha, bem branquinha. E sobrou e ela não quis de volta. Sobrou um pouquinho, né? E eu tô usando, né? E tudo que você faz com essa farinha de trigo fica bem branquinha. Então, se o seu desmoldante ficar um pouquinho mais escuro, você não fica preocupada, porque ele fica mesmo mais escuro um pouquinho. O meu ficou branquinho assim porque eu peguei justamente um pouquinho da farinha de trigo dela, tá? Pra fazer o desmoldante, por isso que o meu tá branquinho. Tudo que você faz com essa farinha de trigo fica bem branquinho, tá? Ela trouxe pra mim fazer umas tortas pra ela, e aí por isso que ficou assim. Era pra ser na forma redonda. Mas eu tive um probleminha, que a minha forma redonda foi passear e não voltou. Né? A redonda que cabe uma forma desse bolo de pacotinho, né? Porque tem que ser uma forma pequena para caber essa quantidade de bolo, porque senão fica um bolo desproporcional. Então, eu vou fazer nessa aqui mesmo.
Pra não ficar um bolo muito baixinho, né? Então eu vou subir esse abacaxi um pouquinho nas laterais. Pra ficar um tamanho certinho. Ai, faltou uma rodela de abacaxi. Vamos fazer um bem bolado. Pronto. E agora a gente vai completar dentro das rodelas de abacaxi uma mexinha. Aqui fica bom também uma cerejinha vermelhinha. Vocês já devem ter visto esse bolo nas mesas de Natal. Ele é bem visado. Nas ceias da minha casa mesmo, ele é bem visado. Que quando desenforma ele, ele fica lindo. Essa mexinha tá tão pequenininha, tão sem gracinha. Eu vou colocar mais uma. Olha, não tá completando a rodela de abacaxi. Viu, Thaís? Tá vendo como é fácil? E agora a gente vai jogar a massa. Devagar. Agora é assar 180 graus, devagarzinho, né? E esse bolo para desenformar, ele é estilo pudim mesmo. Você deixa ele esfriar, depois você dá uma aquecidinha para essa calda desagarrar. E aí, sem erro, junto com o desmoldante e junto com esse truquinho de você dar a aquecidinha, você não vai ter erro, tá? Ele é um bolinho que ele é molhadinho por conta da calda, tá bom? Então, vamos levar pro forno e depois a gente mostra a finalização dele, tá bom? Gente, meu bolo tá assado. Tá meio zoadinho assim no meio porque eu fui dar uma mexida nele, ele não tava assado bem no meio e eu dei uma apertada demais, né, com a faca e acabou mexendo um pouquinho, mas agora ele tá bem assadinho no meio. Ele tá quente ainda, mas eu dei uma mexida nele e eu acho que dá pra me desenformar quente. Eu sou topetuda, então eu vou tentar desenformar ele quente e vamos lá ver, né, se eu consigo. Vou desenformar quente para já finalizar o vídeo para vocês verem como fica, tá bom? Vou ver se eu consigo. Olha aí, gente, o bolinho quente, fumaçando, como diz o meu colega lá da Comilança Feroz, Thaís. Olha lá, você viu que caiu uma ameixinha, mas você viu que eu coloquei duas ameixas, né? Eu sou exagerada. É um bolo bonito. Se ele fosse redondo, ele tava mais bonito. Tá vendo como ele fica bonitinho, caramelizado, molhadinho. Esse bolo gelado, pra você bater com chantilly. Você vê que meu chantilly tá até aqui, ó. Eu comprei do Norcal mesmo. Vou bater, servir com uma fatia de chantilly. Vou servir ele com uma fatia de bolo com chantilly batido. Vai ficar maravilhoso. Então, assim, é um bolo que você vê que não tem segredo, né? É um bolo super fácil. Se você fizer as etapas todinha certinha, tá? Não tem segredo nenhum. Fazer a caldinha, fazer tudo direitinho. E outro dia eu vou tentar fazer com uma calda pronta, para ver se fica mais fácil ainda, tá?
para ver se fica de um jeito mais basicão ainda, mais rapidão ainda, para ver se facilita mais para as nossas amigas aí que são mais basiconas, que são assim, mulheres mais empreendedoras, mulheres que têm muito o que fazer, porque tem gente reclamando assim, ai, seus vídeos são muito curtos, mas é que muitas vezes eu acho que as pessoas que vão no YouTube, as pessoas que vão atrás de uma receita, são pessoas assim que são muito ocupadas, muito que precisam de coisas rápidas, né? A gente mesmo pensa o nosso serviço. A gente tem o quê? 6 horas, muitas vezes, para fazer comida para 240, 300, 400 pessoas. Então, a gente precisa de coisas rápidas. Apesar que a comida bem feita, muitas vezes ela precisa de uma preparação, precisa de uma coisa assim bem. Então, tudo bem. O dia que ela precisar de um slow food, de uma coisa, né? Uma comida slow food, uma comida bem. Aí tudo bem, a gente vai, faz uma comida bem feitinha, devagarzinho, uma comida lá, estilo slow food. Mas o dia que a gente precisar de uma comida rápida, aí a gente vai e tem também uma comida rápida. E essa é uma comida rápida. Essa é uma comida que, se você precisar de um bolo, chegou uma visita e você quer fazer um bolo para impressionar, esse é o bolo. Que é aquele lá que você vai no armário, tá tudo na lata, tudo rapidinho, você faz o bolo e aí, ó, já consegui desenformar ele quente mesmo, tá bom? Então tá lá. Thaís, tá aí o desafio, tá bom? Na próxima festa vou tentar levar ele para você comer. Tá bom, Thaís? Beijo!